Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Trabalharemos hoje, olha só, a introdução ao estudo gramatical. Então, vamos lá para a aula 17.1. Lá terá a divisão das da gramática, na fonologia, sintaxe, morfologia e semântica. Além dessa questão da divisão da gramática, tem os tipos gramaticais. Sim, tipos de gramática. Nós estudamos a gramática normativa aqui na escola, né? Mas tem gramática descritiva, gramática histórica, tá certo? Gramática comparada. Então, vamos começando pelo nosso texto atual, que sempre está relacionado ao conteúdo, né? Estudado, ao objeto de conhecimento. O título é O Desafio de Ensinar a Língua para Todos. A polêmica sobre o falar popular revela a necessidade de dialogar com os alunos não familiarizados com a norma padrão. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada. Então, esse texto aqui foi feito por Rodrigo Ratier. É óbvio, o célebre poema Capoeira, de Oso de Andrade, está quase integralmente em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Isso não impede, entretanto, que Pau-Brasil, o livro de 1925, em que o texto está incluído, seja estudado nas escolas e frequentes as listas de leitura obrigatória das mais concorridas universidades do país. Do regionalismo de Jorge Amado à prosa contemporânea da literatura marginal, passando pelo modernismo de Mário de Andrade e Guimarães Rosa. Refletir sobre as variedades populares da língua típicas da fala tem sido uma maneira eficaz de levar os alunos a compreender as formas de expressão de diferentes grupos sociais, a diversidade linguística de nosso país e a constatação de que a língua é dinâmica e se reinventa dia a dia. A discussão, porém, tomou um caminho diferente do livro Por uma Vida Melhor, volume de língua portuguesa destinado às séries iniciais na educação de jovens e adultos. EJA. O exceto do capítulo Escrever é diferente de falar foi entendido como uma defesa do falar errado. Muitas pessoas expressaram o temor de que isso representasse uma tentativa de desqualificar o ensino das regras gramaticais e ortográficas que rege a língua portuguesa. De fato, não se pode discutir que o papel da escola é e deve continuar sendo ensinar a norma culta da língua. Conhecer e dominar a comunicação, segundo o padrão formal, representa, sem dúvida, um caminho poderoso para a ascensão econômica e social de indivíduos e grupos. Acima de tudo, é uma das maneiras mais eficazes por meio das quais a escola realiza a inclusão social. Permitir o acesso a jornais, revistas e livros é abrir as portas para todo o conhecimento científico e filosófico que a humanidade acumulou desde que a escrita foi inventada. Então, observação, escrever é diferente de falar. Escrever é diferente de falar. Escrever é diferente de falar. Então, amadinhos, vamos agora conhecer um pouquinho sobre o autor desse texto, né? Rodrigo Ratier. Ele é jornalista e professor da Faculdade Casper Libero,
Fundou um curso de redação gratuito, deu aula no ensino médio público e particular. Antes de Nova Escola, trabalhou em revistas como Galileu, Mundo Estranho e Super Interessante. É doutor em educação pela Universidade de São Paulo, USP. Rodrigo Hatché, aqui o autor do texto deste artigo. Então, aqui chegando a nossa árvore do conhecimento, né? Introduzindo aos estudos gramaticais. Agora eu pergunto a vocês, o que é gramática? Qual é o conceito que você tem de gramática? Ah, hoje a nossa aula vai ser de gramática. Claro que você vai fazer associação com o nosso currículo, né? Componente curricular, que é a língua portuguesa. Não é isso? Tem gente que fala assim, gramática de novo, português. Aí começa o quê? Faz um monte de chiado. Ixi, eu não gosto de português. Português é cheio de regras, eu não consigo entender. Amadinho, calma. Muita calma nessa hora. Então, vamos lá. Gramática é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Há 4 tipos. Vamos lá pela primeira. A histórica que vai estudar a evolução, né, da língua. A comparativa, que vai comparar a nossa gramática com outra gramática de outra língua, que pode ser a francesa, a inglesa, a espanhola. A descritiva, essa descritiva que vai analisar a maneira, né? Lá não vai ter aquele conjunto de estar certo ou estar errado, tá? E a normativa, esta sim, essa que a gente estuda aqui na escola, né? Essa do livro que você tem aí, que estuda, por isso que fala normativa, que lá tem normas, regras a serem seguidas, tá certinho? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, né? Aqui a gramática histórica, né? Aquela que vai investigar, como eu falei anteriormente, a origem, a evolução de uma língua, representando os estudos diacrônicos, ou seja, conforme ao longo do tempo, o tempo vai passando, vai analisando as palavras. Aqui, nessa imagem, você tem um trovador. Eu vou logo falando trovador, porque você vai lembrar aqui da literatura. Lá da literatura, quando fala das cantigas. E vocês observaram a questão da fala, como das palavras, dos vocábulos, que eram escritas as palavras? Então aqui, ó, Fremoso Cantares. Ó, Fremoso foi evoluindo com o passar do tempo para chegar em Formoso. Olha só essa variedade. Então aqui nós temos a gramática histórica que vai estudar este processo, né? Essa mudança, essa evolução. Aí, ó, chantar que virou, ó, plantar. Então, porque aí você vai dizer assim, ai, professora, você vai lembrar assim, professora, português é difícil? Não, Madinha, não é difícil. O negócio é prestar atenção, tá certo? Você tirar esse bloqueio da mente de vocês. Porque se você for analisar cada passo, você vai amar. A coisa mais gostosa é estudar a nossa língua, né? A língua portuguesa, a língua do falante, tá certo? E vamos lá, por isso que vocês na aula de literatura, quando você for às cantigas, vocês vão perceber que lá aquele português arcaico, né? Vai ter várias poesias, vários textos escritos no português arcaico, né? E vai ter o galego português. Tudo isso, por isso que tem essa mudança, essa alteração. Agora, a gramática comparativa. O que ela vai fazer? Comparativa já de estudo, comparação, né? Vai comparar, fazer comparação da língua portuguesa com outra língua, que pode ser, como eu falei anteriormente, a espanhola, a francesa, a inglesa.
e do jeito que ela é empregada na gramática. Então, vai ser esse estudo assim profundo. Então, estabelecer comparação da língua com outra língua de uma mesma família. Então, nós temos aqui a língua espanhola e a língua francesa. Gramática descritiva. O que é uma gramática descritiva, né? Ocupa-se na descrição dos fatos da língua com o objetivo de investigá-la e não de estabelecer o que é certo e o que é errado, que já falei anteriormente. Enfatiza o uso oral da língua e suas variações. Aqui no exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó, o que a gente vai fazer amanhã? Então, o que é a maneira, né, que o interlocutor fala, né, que o indivíduo fala, entendeu? É descritiva. Mas se fosse, né, para a gramática normativa, seguindo a norma padrão, esse daqui ia ser considerado o quê? Errado, mas para a gramática descritiva está corretamente, tá? Está correta a maneira de falar o que a gente vai fazer amanhã. E fosse na gramática normativa, como que seria a reescrita dessa frase? Ó, que nós faremos amanhã. Por que nós faremos amanhã? Porque a gente, no dia a dia, a gente não costuma, amadinhos, fazer a troca. A gente... Opa, vou botar aqui, amado. Cadê? Eu esqueci de colocar, como sempre, a canetinha, né? Então, aqui esse agente, a gente... Olha aqui, o vício da linguagem, eu estou falando aqui. Eu sou professora de língua portuguesa, não quer dizer que eu vou sempre usar a normativa, né, na oralidade. A gente faz uso bastante da descritiva, tá certo? Então, no dia a dia, esse agente é o que, amado? O que é o agente? A gente pluraliza, né? Que esse daí está se referindo à primeira pessoa do discurso, que é o nós. Certo? Beleza? Então, o que a gramática normativa enfatiza? A oralidade da língua e suas variações. Agora, a gramática normativa é aquela que busca a padronização da língua, estudando, né, as normas, o do falar e escrever corretamente. Por isso que tem aquelas regrinhas aqui na gramática normativa, você vai começar a estudar. Começando por onde, amada? A gente começa por onde? Lá na fonologia. O que é fonologia? A parte lá vai estudar fonologia, estudo dos sons, né? Lá a gente apresenta o alfabeto, não é isso? Você já sabe que a nossa língua portuguesa possui 26 letras dentro do nosso alfabeto. Lá dentro tem os grupos, né? Isso tudo está na gramática normativa. Estão entendendo, amadinhos? A gramática normativa. Então, nessa gramática normativa, essa da escola, né? Que a gente está ali todo dia, que algumas pessoas não gostam, não é mesmo? Mas preste atenção aqui. Você estuda primeiro a fonologia, depois da fonologia vem o quê? Tem a morfologia, e depois da morfologia você vai estudando parte por parte. Se a gente fosse colocar assim, primeiro a letra. Aí depois, dentro lá da fonologia, ainda vai estudar as sílabas. É necessário você ter esse conceito, né? Depois das sílabas, as palavras. Aí se já te conhece as palavras, vai para quê? Vai para a classe gramatical. Isso, a classe gramatical, aquela que tem 10, né, classes de palavras, que é substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, preposição
interjeição, conjunção, não é mesmo? Numeral, tudo faz parte da classe gramatical que a gente estuda na morfologia. Depois que você identifica toda essa classe gramatical, cada uma, a gente vai para onde? Vai lá para a sintaxe, que a gente vai analisar na oração. Beleza? Na oração. Que lá você vai ver que um substantivo pode ser o sujeito ou pode fazer parte do complemento verbal. Não é assim? Cada parte, mas é necessário você identificar. Que aí a gente vai fazer aquela relação morfossintática. Certinho? E a semântica? Já lá na semântica vai estudar a significação das palavras. Tá certo? Semântica, o sentido, qual é a ideia. Beleza? Dando sequência aqui. Aqui tem pronominais, né? Um poema muito conhecido de Oswald de Andrade. E você vai observar aqui essa questão do uso, né, da norma padrão da língua portuguesa, da linguagem culta, né? Ó, começa assim, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom professor negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, a gramática fala, você estuda a colocação pronominal. Mas no dia a dia, quando você está conversando entre amigos, quem é que faz isso assim? Dê-me caneta, empreste-me o lápis. Quem é? Difícil, amado. Muito difícil. Então, aqui o Oswald de Andrade faz essa pequena observação para mostrar a realidade. Ó, lá do modernismo. E olha só, nós estamos aqui, ó, em pleno qual ano que a gente está agora? E faz essa relação. Então, eu já fazia essa observação, essa observação há muito tempo. Então, a divisão da gramática, que a fonologia é a parte da gramática que trata dos sons produzidos pelo ser humano para a comunicação em relação a determinada língua. E qual a nossa língua? A língua portuguesa. Então, é o estudo dos sons, né? Olha só, sons da língua. Está aqui, você fala, você ouve. Então, você fica essa imagem aqui gravada, presta atenção para não esquecer essa parte lá da fonologia, que é o estudo dos sons, os estudos dos fonemas, tá certo? E você tem que ter uma ideia, que eu tenho certeza que você já sabe, mas só para reforçar, fonema e letra são completamente diferentes. Letra é representação da escrita. Fonema, som. Tá bom? Representação sonora, né? É a menor unidade distintiva de um morfema. Ela que vai fazer a diferença. Você muda uma letra, vai mudar o fonema, vai mudar o significado. Beleza? Então, vamos lá. Aqui tem a fonética e o estudo da pronúncia das palavras. Olha só, fonologia. Ó, tem som, letra, dígrafo, ó, sílaba, ortoépia, prosódia. Aí dentro da letra e som, nós vamos estudar o que, amadinho? A vogal e a semivogal, consoante. Dentro da vogal e semivogal a gente vai estudar o quê? Os encontros, né? Os encontros que a gente dá da vogal e da semivogal, não é isso? Quando que você sabe que é vogal? Quando ela é pronunciada com maior intensidade. Quando é semivogal? Pronunciada com menos intensidade. Não é assim que você aprendeu? Então, lá nós temos a questão do ditongo, quando eu tenho dos, né? Duas, né? No caso, uma vogal, mais uma semivogal ou vice-versa. E que ele pode ser crescente ou decrescente, nasal ou oral. Temos também o hiato, quando fica em sílabas separadas.
Mas para você saber o que é hiato, o que é sílaba, observação muito importante, não existe sílaba sem vogal. Quer dizer, que consoante sozinha não forma vogal, mas a vogal sozinha, ela forma uma sílaba, tá certo? Então, quando eu tenho hiato, é porque cada uma vai ter uma vogal. Então, elas vão separar, não pode ficar duas vogais na mesma sílaba. E o tritongo, aí eu vou ter semivogal, mais semivogal. E aí o tritongo, ele pode ser oral ou nasal. Não vai ter essa questão de crescente e decrescente, não. Porque terminou com o quê? Terminou com a semivogal. Mas antes da vogal tinha o quê? Uma outra semivogal. Beleza? E a questão dos grupos fonético-consonantais. Aí nós temos encontros, né? Consonantais, encontros de consoantes, não é mesmo? Temos lá a questão do dígrafo. O que é dígrafo? Duas letras que representando apenas um som. Isso tudo aqui para relembrar essa questão que a gente estuda só na parte da fonologia da gramática. Aí tem a divisão silábica, uma sílaba, monossílaba, duas sílabas de sílaba, três trissílaba, mais de quatro, a partir de quatro polissílaba. Né? Aí lá você vem a questão da sílaba, se é átrona, se é tônica. Átrona, menos intensidade, tônica, maior intensidade, não é mesmo? E lá também, se a sílaba tônica for a última, é oxítona, se for a penúltima, paroxítona, se for a antepenúltima, proparoxítona. Beleza? Certinho? E a ortoépia, o que quer dizer isso, né? É a questão da pronúncia correta da palavra. E isso acontece bastante. Por exemplo, você tem aí a palavra rubrica. Vou até colocar aqui, tá? Ó, rubrica. A sílaba tônica é o bri, rubrica. Mas o que você vê no dia a dia? A pessoa, né, no dia a dia, coloca a sílaba tônica no ru, aí fica rúbrica. É errado. Então, por isso que é o caso de ortoépia. Mesma coisa acontece da palavra gratuito. O certo é gratuito, mas o que a gente ouve por aí? Gratuito, né? Coloca no i. Então, coloca a sílaba tônica no lugar indevido. Então, mais outra aqui, exemplo, tem o íntere, sílaba tônica é o in, e lá o erro prosódico, né, da pronúncia, aí coloca interim, mas não é, tá certo? Vamos lá para a semântica. É a parte da gramática que estuda a significação da palavra. Isso mesmo. Vamos ver, vamos estudar lá na parte da semântica o sinônimo, que é a semelhança na significação. No caso, falar é sinônimo de dizer. Aí temos antônimo, que significa significação contrária, é a oposição, né? O oposto, grande, pequeno, baixo, alto. E homônimo, né? Mesmo som ou mesma grafia. Temos aqui a palavra sede. Sede, com S. Aí, quando é sede, verbo, ó, sede. Olha só, amadinho. A mesma grafia, a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Beleza? Tem o parônimo, né? Pode ser som ou grafia diferente, ó. Flagrante no ato. Aí, fragrante, que tem cheiro. Fragrância do perfume, ó. Fragrância. Fragrâncias gostosa, doce, entendeu? Cítrica e assim por diante. Agora, a morfologia, né? A outra parte da gramática também, ó. É a parte que estuda a palavra em si. Quer no elemento material, isto é, quanto à forma, quer no elemento imaterial, ou seja, quanto à ideia que ela encerra. Aqui na morfologia, que estudaremos aqui, ó, a estrutura da palavra, a formação da palavra, quando a palavra é formada. Vamos lá. Então, nós temos aqui, na estrutura e formação da palavra, o radical, desinência, vogal temática,
afixo. Esse afixo, olha só, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho a palavra livro. Livro, deixa eu ver se vai dar certo para eu escrever livro. Ó, não é, ó, aqui, ó. Aqui é o VR, tá bom, amadinho? Livro é a primitiva. Só para você ter uma ideia. A partir de livro eu vou colocar afixo. No caso do afixo eu vou pegar o sufixo. Ó, livraria, livreiro, ó. Mas a base aqui, ó, vai continuar a mesma, até no R, tá certo? Então, aí é a questão da estrutura, a formação da palavra, beleza? Aí, dentro dessa questão do prefixo, vai ter a questão da origem, se ela é grega, se ela é latina, tá certo? E a formação aqui da palavra por derivação, ó, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, ou por composição, aglutinação, quando há uma perda fonética, justaposição, não sofre, já diz tudo no nome, não sofre, não vai sofrer alteração. Onomatopeia, olha só, ruídos, representação de ruído, abreviação e sigla. Então, aqui, nós temos aqui o seguinte, algumas palavras, né? Aí tem arrastados, reconhecíveis, atravessa, voz, dois, oito. Então, cá, por exemplo, se eu pego o E, se eu for dizer a classe gramatical que ele pertence, esse E, é conjunção. Se eu pego o D, você sabe qual é a classe gramatical que o D pertence? Aí você vai lembrar que é da preposição. Os, aí você vai depender do contexto. O os pode ser o pronome oblíquo, né? Átono, ou pode ser o os, o quê? O que é? O artigo, muito bem. Então, palavras, leveza, quer dizer o quê? Uma característica, né? Ou melhor, leveza não, se fosse leve, é característica. Mas leveza é substantivo. Mas essa leveza, aí você vai lembrar, leveza é um substantivo derivado que vem de leve. E depois, amadinho, leveza é um substantivo concreto ou abstrato? Ele é dependente ou independente? Aí você vai lembrar, para eu ver essa leveza é necessário do outro. Uma dependência, não é assim? Então, pronto. Vamos lá. Agora aqui é a sintaxe, né? É a parte da gramática que estuda a disposição das palavras nos períodos, bem como a relação lógica entre elas. Aí lá na sintaxe que você vai estudar os termos essenciais da oração, os termos integrantes, os termos acessórios. Você vai organizar a frase, a oração. Você vai saber quem é o sujeito, quem é o predicado, que dentro do predicado eu tenho verbo, né? Que é a base. Aí você vai identificar se é predicado verbal, se é predicado nominal, verbo nominal, tudo isso. Que nós temos os sujeitos simples, composto, indeterminado ou inexistente. Aí dentro do verbo tem verbo de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo. Tem verbo que precisa de complemento. Qual é esse? Aí você vai lembrar, verbo transitivo. Esse complemento ele pode ser direto ou indireto, tá certo? Quando que eu sei que ele é direto ou indireto? Direto, não completa sem auxílio de preposição. Indireto, completa o sentido do verbo com o auxílio da preposição. Isso, mas professora, mas o que é preposição? A gente não estudou lá na classe gramatical? Às 10? Então, é isso. Por isso que antes da sintaxe, é necessário você estudar o quê? A morfologia. Se você não dominar a morfologia, é claro que não vai dominar aqui a sintaxe. Tá certo? Vamos lá, então. E aqui a parte da estilística, né? Essa parte da estilística estuda o processo de manipulação da linguagem que permite a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras. Como assim, amadinha? Aqui nessa estilística vai fazer uso dos recursos expressivos. Quem faz uso da estilística? Quem é autor de música, né? Olha a música, faz uso da linguagem
conotativa. Ela que vai expressar a emoção, tá certo? Então, aqui na estilística, nós temos a figura de linguagem, que vai ter as figuras de som. Ó, a figura de som, a literação, né? A sonância, onomatopeia, é figura de som. O sino da igreja faz blém, blém, blém. Ó, esse blém, 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 onomatopeia. Tá certo? Aí, a figura de construção ou de sintaxe, também, hipérbato, né? Aí temos também a figura de pensamento, que já vai ser relacionada à ideia, né? A metáfora, o eufemismo, beleza? A comparação. Tudo isso, amadinho, está dentro da gramática normativa, tá? É essa que a gente estuda aqui na escola. A estilística visa ao lado estético e emocional da atividade linguística. A gramática, tradicionalmente, presta atenção, divide-se em 3 partes básicas. Fonologia, né, som, morfologia, a forma, e a sintaxe, dentro da estrutura da frase. Então, mais alguns gramáticos, olha só, ó, divide em 4, tá bom? E outros aceitam essa divisão, essas 2 partes que faltam, em quê? Em partes complementares, que é a questão da semântica e estilística, tá bom? Lembrando que a semântica, significação das palavras, vai mexer no significado da palavra. Se o significado é semelhante, se é oposição, o que mais? A pronúncia, né? Às vezes a pronúncia até parecida, a grafia até parecida, mas o significado vai ser totalmente diferente. A estilística, o estilo. Quem que faz uso da estilística? Você encontra bastante na literatura, nas poesias, nos sonetos, nos poemas, né? Na prosa também há a estilística. Se você for ler Machado de Assis, também como Dom Casmurro, de Machado de Assis, pronto, lá, Olhos de Ressaca, que Capitu tinha Olhos de Ressaca, está fazendo uma comparação, tá? Está usando o recurso expressivo. Olhos de ressaca, o que quer dizer esse ressaca? Aí você fica, né? Então, metaforicamente, é a metáfora aí. E a questão da estilística, aí você vai para tem um poema que o nome é relógio, faz tic-tac, tic-tac, vai descendo e você vai imaginando, né, o relógio trabalhando os ponteiros, beleza? E assim sucessivamente, beleza? Então, amadinhos, entendeu? Melhorou? Ai, com certeza, né? Então, vamos aqui na questão da hora de produzir, que é o trabalhando gênero. Você vai fazer aquela atividade, né, do relato geral da etapa do portfólio, a sua conclusão. Aí, ó, os estudantes irão iniciar essa atividade na sala de aula, ó, e conforme o desenvolvimento dos exercícios, o professor presencial irá acompanhar e cobrar a conclusão da etapa no portfólio. Como produzir um relato? Qual a sua opinião sobre estudar a língua portuguesa? Qual é o seu objetivo em estudar? Passar em concurso público no Enem? Qual a profissão que deseja seguir? Por quê? Aqui o porquêzinho, né? Com o porquê, no final de frase, você sabe que tem que ter o acento circunflexo, né? Aqui nós temos
Aí, somente concluir no ensino médio, aí você vai justificar. Então, amadinho, capriche no seu relatório. Eu estou aqui aguardando ansiosa. Uma excelente produção. Beleza? Fechado? Então, vamos lá. Então, terminamos aqui a nossa aula e daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!